Vamos à leitura do texto base da questão de tio Maquiavel. Vamos lá. Não se viu ainda um só príncipe, uma só república, um só capitão ou cidade apoiar-se no exemplo da antiguidade. A causa disso, na minha opinião, está menos na fraqueza que a moderna religião fez mergulhar o mundo e nos vícios que levaram tantos estados e cidades a cristianidade a uma forma orgulhosa de preguiça, do que na ignorância do espírito genuíno da história. Marca isso. Então, Maquiavel aqui está apontando, neste momento, sobre o papel da história para pensar os acontecimentos políticos, tá? Vamos continuar aqui. Ignorância do nosso espírito como a substância. O resultado é que se dedicaram a ler história e ficam limitados à satisfação de ver desfilar os acontecimentos sobre os olhos sem procurar imitá-los. Como se o sol, o céu, os homens e os elementos não fossem os mesmos de outrora. Isso aqui é o mais importante. Como se sua ordem, seu rumo, seu poder tivessem sido alterados. O que está presente aqui nesse trecho? Maquiavel, ele é considerado um realista político. Por quê? Porque Maquiavel, você já viu isso, ele não está pensando a política na ordem do dever ser, na ordem do idealismo, naquela ideia platônica de que, olha, o mundo ideal é esse, nada disso. Ele está pensando o que ele chama de verdade efetiva das coisas. O que é verdade efetiva das coisas? É como as coisas se dão. Gostando ou não, a ordem do mundo político segue uma determinada ética, um determinado conjunto de regras, valores, que independente da gente gostar ou não, o jogo está posto. Só que aí o Maquiavel, na hora que faz essa análise efetiva das coisas, o Maquiavel ele faz uma ponderação, mas nesse tempo histórico que se passa, os homens são os mesmos, os homens têm a mesma natureza, então os homens têm a mesma natureza. Então a história é uma fonte de conhecimento político. Então ele vai entender que a história deve ser utilizada para pensar a política. Dessa forma, ele rompe com o idealismo, por exemplo, vou generalizar aqui, o idealismo tanto dos medievais como o idealismo dos gregos. Em que sentido? Estou generalizando, tá? Pensando principalmente em Platão, de que o soberano deve ter características prévias, que aí dessa forma você vai ter uma política ideal e tal. Não, Maquiavel vai ler a partir das habilidades do governante o cenário político ideal para que as coisas operem e funcionem para que o governante permaneça no poder. Então, com isso, vamos ver aqui o que o texto base nos pede. O trecho é um exemplo de que a obra de Maquiavel representa o quê? Uma conexão com o catolicismo no levante protestante? Não, ele não está na sua obra se apoiando ou apoiando uma religião ou outra nesse sentido, e no texto base você não tem aqui um elemento que aborde isso. Letra B, compromisso com a ética no regulamento público. O texto base não está falando da ética no regulamento público. O máximo que a gente pode inferir é que existe uma ética política, como eu disse para vocês, na forma em que o governante entende esse ethos político, esse jogo político, tá? C, ligação com o platonismo no fundamento teórico é o contrário, né? Ele nega esse platonismo. D, pacto com a sociedade no campo contratualista. Ele não é um contratualismo, o contratualismo ainda não se desenvolveu. Ele não está falando de como os indivíduos devem usar a sua razão para criar uma sociedade estável, não é nada disso. Agora, a letra E é a que melhor responde a um comando da questão. Ruptura com idealismo no pensamento político. É isso. A resposta correta é a letra E. Você está pensando o quê? Uma perspectiva realista que rompe com o idealismo. É isso, forte abraço, até mais, falou!